Fala galera, bom demais. Até fiz o vídeo uma vez, só que tinha um inputzinho errado ali. E vou aproveitar que eu estou refazendo para falar de uma maneira que mais pessoas entendam, que eu pensei que talvez até alguém que não está no poker também pode acabar vendo esse vídeo para entender um pouquinho. O intuito desse vídeo eu vou falar brevemente sobre uma análise de 2022, mas o intuito maior é mostrar para vocês como que você vai usar o Prime Dope, que é um calculador de variância para você ver quais são os possíveis cenários ao longo do seu ano, dentro de uma estratégia de, por exemplo, uma composição de grade de fields curtos, uma composição de grade de fields grandes, e como que impactaria se seu ROI for maior ou menor, e por que que eu acho já que não compensa você, por exemplo, sacrificar ROI para fazer um volume maior, né? E esse tipo de coisa. Então, primeiramente falando sobre o meu ano de 2022, ele foi um ano realmente que não teve resultados muito bons. Tem umas pessoas me perguntaram assim, pô, mas seu nível técnico é legal e tal, vejo que você está fazendo as paradas, pá, você sabe jogar bem, só que mesmo assim eu acho que você não teve um ano tão legal e tal, que você parou de postar os resultados e pá. Só que assim, o parar de postar os resultados não é só por causa do, tipo assim, de não estar tendo eles. Eu realmente tive uma decisão ali de parar temporariamente de postar os resultados, porque muitas pessoas ficam iludidas, acham que você está ganhando muito mais do que você está ganhando e tem esse tipo de coisa. Mas indo direto ao ponto, o ano de 2022 foi o pior ano que eu tive até hoje, só que isso tudo é calculado dentro da variância e é tipo assim, existe um cenário que se você runar mal, mesmo você jogando bem, você vai ter um ano ruim. Só que no meu caso, eu não acho que foi só a variância, né? Tipo, eu acho que teve muitas transições, fases de mudanças. Eu acho que assim, um erro para vocês não cometer, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer com o jogador de poker é quando você perde a sua reserva financeira e quando você tem que fazer muitos saques com uma consistência muito alta. Então eu tive que remudar toda a gestão, tipo, para correr menos risco e ter uma gestão na qual permita eu perder menos e ganhar menos em vez de perder mais e ganhar mais, né? Tipo assim, que se você tem um tipo de gestão que você tipo, pode correr um risco maior e perder mais dinheiro, ter downswings maiores, só que no longo prazo você está ganhando mais dinheiro, que seria uma coisa que você vai ter uma variância muito grande, só que em compensação você vai ter um retorno de investimento maior no longo prazo. E tem outra opção que você sacrifica um pouco desse retorno de investimento que vai ser tão grande no longo prazo, para você ganhar com um pouco mais de consistência, que seria jogando fields menores. Então, primeiro já vou indicar aqui para vocês o LobZ, que é legal. Isso aqui é um organizador de torneios, né? Para quem quiser mexer, aqui tem os tutoriais ensinando em inglês, em português. Então, assim, bem tranquilo, você vai aprender que tem como salvar os filtros, montar sua grade de torneios. E o que eu achei legal também é outra coisa, isso aqui, ó. Você consegue ver que, por exemplo, da grade sexta que eu joguei, o ABI, o Average Buy-in, é a média dos buy-ins que você deu. Então, por exemplo, assim, de todos os torneios que eu joguei, se eu pegar a média de entrada, deu US$ 25, 25,84. Aí a porcentagem de torneios regulares, de turbo, de KO. Então, assim, por exemplo, para o momento agora que eu estou fazendo uma gestão para correr menos variância, é até legal você tirar torneios Hyper e Turbo. Estou jogando bem pouco deles. Por quê? Porque eles são torneios que você ganha muito no volume. Que eles são torneios que têm um retorno de investimento baixo, só que eles são mais rápidos. Enquanto você duraria 8 horas em outro torneio, torneio Turbo 4 horas, 5 horas, torneio Hyper 3 horas, ele já acabou. Então assim você ganha muito, você ganha bem por hora nele, porém você precisa de um volume maior desse tipo de torneio para poder compensar, de torneios Hyper e torneios Turbo. No momento, então, como você está jogando com uma banca mais curta, o ideal é o quê? Se jogar torneios, mesmo que, tipo assim, regular, são torneios que vai durar um tempo maior, você vai ganhar menos por hora, só que mesmo você ganhando menos por hora, você vai ter um ROI maior, né? Então, tipo assim, você pode ter uma banca menor para jogar torneios regulares do que você precisaria para jogar turbos e hyper. Assim, claro, se você tiver uma estratégia que você mescle todos os tipos de torneio, é de boa também. Eu digo assim para uma estratégia de menor variância, né? E aqui, por exemplo, você vê que eu coloquei 41% da grade de torneios KO. Os torneios KO é o seguinte, vou até explicar para quem não entende. Sempre que você derruba um oponente, você, tipo, ganha o prize que está na cabeça dele. Vamos supor, todo mundo começa lá
com $5 na cabeça. Você derrubou o cara, aqueles $5 foi para você. Entendeu? Então, desde o início do torneio, KO, você pode estar gerando ROI. Qualquer cara que você derrubar desde a primeira mão do torneio, você já está gerando um retorno do investimento. ROI é o retorno do investimento, né? Então, assim, um dos erros, inclusive, graves que eu cometi esse ano, que eu ouvi falar sobre estratégia de você entrar mais tarde, ou seja, late registration, você entrar mais tarde em torneios KO, para porque, tipo assim, que você tem um lado bom que você pega mais retas finais, só que tem um lado ruim que todos aqueles caras que já caíram, você não consegue mais derrubar eles. Então, assim, sempre o maior ROI de qualquer torneio que você jogar e dominar o field vai ser de entrar no início daquele torneio. Só que aí, às vezes você vai pensar se compensa você entrar no início daquele torneio, porque às vezes você vai jogar, por exemplo, 10 horas em um torneio, enquanto se você entrasse late reg, às vezes você vai jogar em 5 horas. Estou dando um exemplo assim. Então, às vezes, metade do tempo você poderia ganhar um prize ok também. Só que assim, para torneios que não são de KO, essa opção do late registration vai ser melhor. Para os torneios de KO, você tem que saber exatamente quais torneios de KO que valem a pena ainda você fazer esse late reg. Entendeu? Se você fizer sem saber exatamente o que você está fazendo, provavelmente você vai estar sacrificando muito do seu ROI e não vai compensar no longo prazo, né? Então, beleza. Tranquilo. Então, beleza. Que eu já falei para vocês agora, vocês entenderam que a BI por exemplo, que 25, agora eu vou para o Prime Dope para mostrar para vocês que é o calculador de variância. Se eu pegar um cenário que eu estou jogando, a média de 25, então você pega a sua, monta lá a sua grade, qual que é a sua média de torneios e qual que é a sua média de participantes, né? Então, se os torneios que você joga, qual que é a média que dá? Aí, beleza. E você vê que nesse calculador de variância, aqui eu já separei um cenário para a gente. Coloquei primeiro um cenário que você está jogando uma média de participantes de 2.000 jogadores, que é um, tipo assim, fields grandes, né? Então você vê que até primeira ação paga bem primeiro, paga 8.900 primeiro, e isso acaba iludindo a galera. Só que nem sempre a melhor estratégia vai ser você pegar torneios que paguem muito pro primeiro. Porque se você olhar aqui, por exemplo, ó, 2.000 vai pagar 15% do field mais ou menos, então vai pagar uns 300 lugares. Um torneio de 2.000 pessoas paga os primeiros 300. Aqui tem a distribuição, ó, paga isso aqui primeiro, até vou mostrar aqui que às vezes quem não nunca viu, por exemplo, que paga 36 e tal, vai subindo e tal, e a maior parte da premiação tá aqui para os primeiros colocados. Então, tranquilo. Coloquei a banca de 6.000 e aqui você vê a disparidade do gráfico, do melhor resultado para o pior resultado. A maioria das vezes vai estar entre essas linhas aqui do meio, tá vendo? E aqui mostra legal, ó. Matematicamente, em um mês que você fez 500 jogos, eu vou mostrar aqui para vocês, 500 jogos você fez com retorno de investimento de 20%. Então, matematicamente, em um mês, a soma de bainhas de 12.500, que foi o que você investiu, com o ROI de 20%, você vai ganhar 2.500 matematicamente. Mas a disparidade entre o melhor e o pior cenário. No pior cenário, o cara perdeu 7.416. Isso ele jogando bem. Tipo assim, no longo prazo, ele jogando bem, tendo esse ROI de 20%, ele vai ganhar 2.500. Mas no pior cenário, ele perdeu 7.416. E no melhor cenário, ele ganhou 26.114. O que acontece? O cara que perdeu 7.000 vai achar que está jogando mal. O cara que ganhou 26.000 vai achar que está jogando bem. Mas na verdade os dois jogaram do mesmo jeito com ROI de 20%. Entendeu? Então, assim, em um mês existe uma disparidade grande. Por isso que eles falam aquela questão do longo prazo. E aqui você vê, por exemplo, ó, a chance de ruína com essa banca de 6.000 que eu tinha colocado, quer dizer, para ter 1%, você precisaria de 6.988 em um mês. Beleza. Então, tranquilo. Então, beleza. A probabilidade do cara perder aqui nesse cenário, com esse bankroll, ele vai ter 5,9% de chance de perder tudo que ele tem. Seria assim, quebrar, né? E a probabilidade dele só sair para baixo no mês é de 47,7%. Ou seja, quase metade das vezes o cara vai sair down no mês, mesmo sendo um bom jogador, nesse cenário de um field de 2.000 jogadores, né? Aqui, agora uma coisa para falar assim, o Prime Dope tem algumas coisas que eles não vai levar em conta. Por exemplo, ele não está levando em consideração KO. A gente colocou só um tipo de torneio, geralmente você vai mesclar tipos de torneio, né? Então você pode pegar torneios de field pequeno, torneios de field grande, mesclar, às vezes colocar os torneios de field grande em bounty, que vai te retornar mais vezes, diminuir a variância. E os de field pequeno, às vezes você colocar em freeze out, por exemplo, uma estratégia, né? Mas aqui só para vocês entenderem.
Então, para os parentes aí que não sabem, tal, velho, tipo, você sair down no mês que você jogou bem, vai acontecer 47,7% das vezes nesse cenário de 2.000 jogadores de média de participantes. Agora você pensa assim, beleza, mas é outra coisa que pergunto, pô, mas se o cara jogar essa média de participantes alta, o ROI dele não vai ser maior do que 20%? Às vezes no curto prazo pode ser, mas eu resolvi colocar o mesmo para essa média de participantes alto e para a média de participantes de 500, que é o próximo que eu vou fazer. Por quê? Porque aqui o cara vai começar com ROI alto, só que se ele entrar numa downswing grande, que é uma coisa provável de acontecer, o ROI dele vai abaixar. Então, na média final, eu acho que vai dar uns 20% também na realidade, né? Por exemplo, se o cara perder a reserva financeira e o cara tá 3 meses de downswing, ele não vai jogar. 3 meses até talvez jogue, mas assim, quanto maior o downswing do cara, o ROI dele que era de 30%, 40%, pode passar a ser 20%, 10%, que no meu caso acabou a reserva financeira. Eu acho que você continua tendo um ROI positivo se você é um jogador profissional e bom. Mas você não vai ter o mesmo ROI que você tinha antes, entendeu? É meio impossível, assim, psicologicamente falando. Aí beleza, passar aqui agora para o próximo. É claro, se o cara tiver banca para isso, outras coisas, outros cenários, né? Mas aqui agora, por exemplo, se você pegar uma média de fio de 500 jogadores, ao invés daquela de 2.000, você vê que paga menos para o primeiro lugar, paga 2.600 aqui para o primeiro lugar, paga até 75 que você vê, ó, tá vendo? Ó? Tipo, essa é a distribuição de premiação, primeiro, segundo, paga até 75 essa distribuição de torneios mais ou menos de 500 jogadores. Mesma coisa, média de entrada 25, retorno de investimento de 20%, jogando 500 jogos, que é o que você joga no mês. Então é o mesmo cenário do outro, só com a média de participantes de 500. O que acontece? No longo prazo, você está ganhando o mesmo dinheiro. Ou seja, você estava ganhando 2.500 no outro cenário, você está ganhando 2.500 nesse. Só que olha a diferença aqui nos gráficos. Tem muito mais gráficos próximos aqui, muitos cenários mais próximos. E essa disparidade aqui é um pouco menor do que era no outro gráfico. Até voltar aqui para mostrar para vocês o outro gráfico que a gente estava falando. Olha aí, o outro gráfico, tá vendo a distância entre as curvas? E tem muitas curvas aqui para baixo também, né? Agora, quando você já vê nesse outro cenário, você vai ter várias curvas aqui para cima. Então, você vai perder menos vezes, né? No caso desse gráfico. Mostrando aqui, você ganhou 2.500 da mesma forma, com o ROI de 20%. Soma de buy-in foi a mesma, só que acontece aqui no pior cenário você está perdendo 6.356 e no menor cenário você está ganhando 15.750. Aí com a diferença aqui, o risco de ruína seu é de 0,50%, então era um risco de ruína que estava em 5% aqui antes, né? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. O risco de ruína que era de 5,9% passou para 0,5% e a probabilidade de você sair perdendo no mês diminui para 28,3%, ou seja, você vai ganhar mais vezes nos meses, você vai ser mais vezes up do que aqui, que você estava saindo 47% das vezes. Mesmo tendo prizes ali que pagam 8.000 primeiro e tal, você vai perder muito mais vezes e no longo prazo está sendo o mesmo dinheiro se for o mesmo ROI, né? Se você tiver um ROI maior, nos torneios de 2.000 lá, por exemplo, se tiver um mental bom e tal, aí beleza, esse ROI pode subir para 30%, pode ser que você ganhe mais no longo prazo, só que no curto prazo também, isso aqui você vai continuar perdendo uma probabilidade grande das vezes no mês. Aí beleza, agora qual que é a segunda coisa que eu coloquei aqui pra gente olhar? Eu coloquei agora, vamos ver no ano. Se você faz 500 jogos por mês, você vai fazer 6.000 no ano. Então 2.000 jogadores, beleza. Se eu jogar um ano inteiro com ROI de 20%, como é que fica aqui a nossa situação? A soma de buy-in 150 mil, matematicamente você está ganhando 30 mil no ano. Tá vendo? Só que aqui tem aquele negócio que eu falei, olha as disparidades de cenários, né? E aqui mostra melhor, né? Em vez de ficar mostrando no gráfico. Pior cenário, o cara jogando bem o ano inteiro, manteve 20% de ROI o ano inteiro. Pior cenário, ele vai perder 24.928 e no melhor cenário, ele vai perder, quer dizer, ele vai ganhar no melhor cenário 106.745. Então, beleza, no melhor cenário ele ganhou 106.745 e no pior cenário ele perdeu 24 mil. Mas no longo prazo tá dando 30 mil no ano, tá vendo? Seria isso. Isso na estratégia de 2.000. Aí você pega aqui, o risco de ruína dele desse bankroll no ano, que aquele caso lá a ruína dele estava baixa no mês, né? Mas no ano ele jogando com esse bankroll, o risco dele de quebra é de 36,90%.
Só que tem um detalhe, né? Isso se o cara não fizer move down. Então, assim, estratégia de move down, por exemplo, vai diminuir esse percentual de chance do cara quebrar. Mas mesmo assim, 36,90% é um risco de quebra muito alto para quem está jogando bem, entendeu? E aí a probabilidade de perda é de 7,7%. O bankroll indicado para um cara que vai jogar fields grandes, nesse cenário de 25, seria um bankroll de 22.217, para ele não quebrar ao longo do ano. Tá vendo? Então seria esse cenário aqui. Beleza. Aí agora esse outro cenário aqui que eu peguei seria a mesma coisa, só que com 500 jogadores, né? Então com a média de participantes menor, você vem aqui para dar uma olhada, né? Beleza. Aqui, você também está ganhando 30 mil no ano do mesmo jeito que é o mesmo ROI. Só que aí o que acontece? Quando você está jogando média de participantes menor, eu acho que é mais fácil de você conseguir manter esse seu ROI de 20%, porque seu mental vai estar bem, você vai estar ganhando, você vai estar confiante. Então, assim, por mais que o ROI de torneios de field pequeno seja menor do que o de field grande, eu acho que seu mental vai estar melhor nesse cenário aqui. Então, eu acho que no longo prazo, eu acho que o ROI vai se equilibrar, porque no outro cenário, só se você tiver um mental muito forte no outro cenário que você vai ganhar mais do que nesse cenário aqui, entendeu? Um mental forte, reserva financeira, tudo certinho. Beleza. Então aqui no longo prazo, nesse cenário, você ganhou 30 mil também. Só que aqui no pior cenário você perdeu só 7.396 e no melhor cenário você ganhou 69.893, ou seja, você ganha menos no melhor cenário, só que você perde menos no pior cenário. Então você vê que enquanto que a maior down do cara que joga bem foi de 7 mil no ano, nesse cenário, no outro cenário aqui, a maior down do cara tinha sido de 24 mil jogando bem. Ou seja, tipo, obviamente, beleza, o cara também é o melhor cenário dele, se ele der sorte ele vai ganhar mais. Mas assim, você pensa a diferença para um cara do pior cenário perder 24 mil e do pior cenário perder 7 mil jogando bem. Entendeu? Então seria isso. Se o cara não pode correr muita variância, o melhor cenário para ele seria correr para uma média de participantes pequena. Entendeu? Então, beleza. Aqui é outra coisa. Agora, o risco de quebra. O risco de quebra aqui é de 9% se o cara não fizer move down. Se você fizer move down na hora certa, essas coisas, você acaba anulando esse risco, né? Que, por exemplo, assim, você aqui está considerando que você vai jogar todos os jogos nesse buy-in até sua banca acabar. Entendeu? Então, se você fizer move down, você acaba quebrando esses 9% aqui. Então, 9% de quebra, e no outro caso que a gente tinha visto, que era 36,9% de quebra, ou seja, olha a diferença. O risco de quebra aqui é maior, que precisava de 22 mil, nesse cenário aqui você precisa de uma banca de 10 mil para não quebrar. Então, nessa aqui com a banca de 10 mil já é muito difícil de você quebrar. Com a banca de 6 mil que eu tinha colocado, você tem 9% de chance de quebrar. No outro caso ali, você precisaria de uma banca de 22 mil para não quebrar. E a probabilidade de ruína com 6 mil que a gente tinha colocado era de 36,9%. Outra coisa, mesmo jogando bem, 7,7% das vezes o cara ainda vai sair down no ano, nesse cenário ali, se ele jogar bem o ano inteiro, sem todos os meses, todos os jogos, com um ROI de 20%. E nesse cenário aqui, a probabilidade do cara sair perdendo é de 1,5%, ou seja, quase sempre no ano ali, se você fizer os 6 mil jogos, a maioria das vezes você não vai estar tendo muita chance de estar saindo down no ano, né? Então é uma coisa bem interessante. Agora, o que acontece? O pessoal fala assim, pô, mas eu vejo assim que mesmo no ano e tal, tem gente que sai down, o que acontece? Quando o cara tá jogando mal, às vezes esse ROI dele que era de 20% pode dropar para 10%. Às vezes o cara tá em 30% de ROI no momento, 30%, 40% no momento que ele tá confiante. No momento de dar o swing, a reserva financeira do cara acabou, o cara tá tendo que fazer muitos saques, o ROI do cara vai baixando. Então, assim, mesmo que o ROI seja positivo de 10%, agora o cenário para você ver, se o ROI do cara for de 10%, não for de 20%, ou porque o mental dele não tá tão legal, ele tá passando por desafios na vida, alguma coisa assim. Então, no cenário que o ROI do cara é de 10%, coloquei lá, 2 mil jogadores, 300 ROI de 10%. O que aconteceria nesse cenário aqui? O cara estaria ganhando matematicamente no ano, eu já coloquei no ano aqui direto, né? O cara estaria ganhando 15 mil, ou seja, ele está ganhando metade no longo prazo. Só que olha a downswing que o cara pode pegar se o ROI dele for de 10%. Ele pode perder 43.698 no ano no pior cenário,
jogando 2.000 participantes, e no melhor cenário ele vai ganhar 86.137. E aqui você vê o risco de ruína dele é de 57,70%, ou seja, mais da metade das vezes o cara vai quebrar com esse bankroll se o ROI dele for de 10%. E a probabilidade de perda dele vai ser de 25,3%. Então, assim, se o cara estiver jogando médio, isso aí seria médio, o cara tá ganhando ainda, entendeu? O cara tá ganhando, tá com ROI de 10%. Ainda assim, ele vai ter um cenário que ele precisaria de 39 mil de banca para poder jogar essa parada sem quebrar. E o risco de ruína dele com essa banca de 6 mil seria de 57% e a probabilidade de sair perdendo no ano de 25,3%, se ele runar mal. Então, assim, você vê que mesmo o cara sendo positivo, tem um ROI legal, no longo prazo ele ganhou 15 mil no ano, ele vai passar por esse cenário aqui, que por isso que eu falo que não vale a pena o cara sacrificar ROI, por exemplo, assim, se jogar mais torneios com ROI menor, é pior ainda, que você vai estar aumentando essa chance de você, tipo assim, quer dizer, não, na verdade você tem mais volume e a variância é menor, né? Mas assim, é melhor você jogar menos jogos com 20% de ROI do que você jogar muitos jogos com 10% de ROI. Você vê que no final do cenário o cara perdeu 43 mil. Agora com 10% de ROI, se o cara, vamos supor, o cara não está jogando tão bem, só que na média de 500 participantes, o que acontece aqui, ó? Você vê que ele também está ganhando 15 mil no longo prazo, só que você vê que mesmo jogando assim, medianamente e tal, o cara pode perder no pior cenário 20 mil. Então é quase metade do outro cenário que o cara pode perder, né? Cadê? Ops. Que o outro cenário o cara tá perdendo 43 no pior cenário. Aqui ele tá perdendo 20 mil e ganhando 55 mil no máximo. Ali ele tá perdendo 43 e ganhando 86. Ou seja, sim, vocês entenderam, né? Aí beleza. Aí aqui a banca que o cara precisaria aqui nesse caso com o ROI de 10% seria de 20 mil. Ou seja, se o cara é um jogador muito bom, ele precisa de uma banca menor. Se o cara é um jogador mediano, ele precisa de uma banca muito maior. E o risco de ruína aqui dele seria de 28% se o ROI dele for de 10%. Então, se é com a banca de 6 mil, né? Que ele precisaria de uma banca bem maior aqui no caso. Mesmo na estratégia com 500 jogadores e tal, ele ainda vai precisar de uma banca grande, porque ele pode estar perdendo bastante aqui. E a probabilidade dele sair perdendo no ano é de 13%. Então você vê assim, para você minimizar os danos, é sempre melhor uma média de participantes menor. O único cuidado a tomar é para você não entrar em torneios de field pequeno, por exemplo, Big 109 do PS, que só tem regular e jogadores bons. Então você tem que entrar em fields pequenos, que nem até mostrar aqui no LobZ de novo para vocês, ó, por exemplo, na sexta-feira aqui, o que eu estou fazendo agora de estratégia? Eu estou pegando uns torneios que tem field menor, quanto menor esse garantido aqui, menor o field. Só que sites paralelos, Party Poker, 88 Poker, Tiger, entendeu? Bodog, que são torneios que vai ter o field pequeno, só que um field fraco também, né? Se você pegar um field pequeno só com jogadores regulares, aí seu ROI não vai ser 20% naquele torneio, e aí você entra no cenário ali do 10% também, que não é tão legal. Então, resumindo, galera, só para concluir, resumo final assim. O que eu aconselho para vocês? Monta a sua grade, vê qual que é o seu ABI aqui, vê quantos jogos você faz por mês, quantos jogos você vai fazer no ano, e daí escolha torneios que te possibilite ter um ROI de 20% ou mais de preferência, e colocando fields pequenos e fields grandes, que aí você consegue dar uma mesclada e chegar naquela média de 500, entendeu? Que aí você consegue perder menos. Agora, se você quiser um pouco mais, sei lá, vou pôr uns 1.000 aqui, vou pôr 1.000 em vez de 2.000, é de acordo com o seu cenário, quanto que você pode perder, quanto você pode correr de risco. E vamos supor, comecei a me arriscar aqui, comecei a tomar ferro, você pode mudar a gestão também para diminuir a variância no meio do caminho. Lembrando que ele no Prime Dump não está considerando, por exemplo, torneios KO, você vai ter uma variância menor se você jogar bem. Então, se você entrar em early game de torneio KO, jogando bem e tal, esse torneio vai te retornar mais vezes. Então, isso diminui sua variância, diminui sua chance de quebra também. Então, é isso aí, galera. Já dei uma prévia aqui para vocês. Então, assim, resumindo, esse meu ano não foi um ano bom. Eu não acho que foi só a variância. Isso é outra coisa para você lembrar. Se você perder sua reserva financeira, se você estiver tendo muitas transições, mudança, quebrou rotina, uma coisa que eu estava falando assim, antigamente eu tinha um custo fixo muito baixo, com 12 mil eu vivia o ano muito bem, então não importava tanto, então era zero pressão no ombro. E agora já mudou o cenário, que eu casei, estou morando, arcando com as próprias despesas, né? Então o custo fixo cresceu em mais de 5 vezes, um custo fixo que era quase zero, hoje em dia já tem um custo fixo que todo mundo tem uma casa aí, sabe que é um custo fixo muito maior.
Então, por ter que sacar com frequência, nesse cenário aqui, lembrando vocês aqui, ó, esse cenário aqui do mês, por exemplo, né? Eu vou conseguir pelo menos 70% dos meses eu vou estar saindo up, entendeu? Para poder, se eu vou precisar sacar com uma frequência alta, é muito melhor esse cenário aqui que você vai estar saindo a maior das vezes, a maior parte dos meses up, do que esse outro cenário aqui que você pegou fields grandes e metade dos meses você nem vai sacar, entendeu? E assim, outra parada, eu comecei a ajustar essa minha grade na metade do ano e aí eu consegui voltar a sacar agora pro final do ano, entendeu? Mais ou menos foi no mês passado eu consegui voltar a sacar. Então entenda, mesmo que você faça isso, demora um tempo até ajustar, até você regularizar seu ROI. Se você está em downswing, às vezes seu ROI está baixo ali, até você voltar a ter confiança, pegar, demora um tempinho. Mas assim, se eu pudesse falar, prioriza manter o ROI alto. É a primeira parte que tem que falar, se protege seu ROI, faz exercício físico, faz o que tiver que fazer para manter o seu ROI alto. Calcula qual variância você pode se expor, qual variância você não quer se expor. E vê aí, você precisa sacar com alta frequência, você é obrigado a ter uma grade de variância baixa com fields pequenos. Você não precisa sacar em alta frequência, você pode correr um pouquinho mais de variância. Mas fala assim, beleza, eu quero jogar uns fields um pouco maiores, seu mental tem que estar muito bom. Porque aí você tem que manter um ROI de 30%, você manter um ROI de 30%, 40%, você não vai passar por toda essa variância que o cenário de 20% te traz, e muito menos o cenário que o cenário de 10% de ROI te traz. Então não sacrifica ROI em prol do volume também. Mas tamo junto, galera. Valeu aí. Tenham um feliz 2023, tudo de bom e melhor para vocês. Valeu, falou, nós!